boa tarde a todos vocês que estão aqui hoje. Meu nome é Monique Bonomini. Essa é uma mesa que faz parte da programação online da Quarta Moliette, a Mostra Literária de Conselheiro Lafayette. É um prazer receber vocês aqui e eu quero agradecer as convidadas que estão aqui presentes, que vão fazer parte desse debate sobre a poesia das coisas tristes. Hoje, aqui com a gente tem a Fernandinha Meirelles, que é neta da Cecília Meirelles, né? O nosso pedacinho de Cecília aqui hoje, uma satisfação enorme tê-la conosco. Fernanda, muito obrigada. Fernanda vai trazer para a gente um pouquinho da poeta que ela é e um pouquinho da poeta que ela traz da avó, né? E vai falar um pouquinho sobre esse aspecto do nosso debate de hoje. Também está aqui com a gente a Mariana Veloso, que também é poeta, e a gente vai falar um pouquinho também sobre o que ela traz no livro dela, né? Um livro de estreia, o Memórias Terapêuticas Poetizadas. Temos aqui a Marília Moreno, né? Também é poeta, professora, escritora, autora de Carta ao Tempo, um livro, um conto que compõe uma coletânea, não é isso, Marília? E ela vai falar também sobre essa perspectiva, né, da tristeza na escrita. E a nossa terceira convidada é a Vanessa Franco, autora de poesia, também um livro de poemas, com 24 poemas que abordam a questão do tempo, a passagem do tempo, uma apaixonada pela escrita, mas que usa essa paixão também para falar de perda, né, e desse sentimento que ela carrega nesse livro dela. Enfim, eu me chamo Monique Bonomini, como já me apresentei para vocês. A gente vai começar a fazer o debate em si, já a partir de agora. Então, eu vou fazer uma pergunta para cada uma das nossas convidadas. Vou pedir para quem tiver pergunta, ou quem quiser fazer um apontamento, nós incentivamos a participação, façam. Apenas levantem a mão para a gente, essa mãozinha que fica aqui embaixo, para eu organizar a ordem de chamada, tá bem? E esperem as integrantes, as participantes, né, as convidadas falarem, para que a gente possa ter uma completude aí do tema, certo? Bem, o nosso tema hoje é a poesia das coisas tristes. Eu quero convidar a Fernanda, né, que é a nossa convidada, que também é neta da nossa homenageada, né, da edição desse ano, da Moliette. E a Fernanda usa uma forma muito bonita de se referir a poeta Cecília Meirelles. Eu acho muito que ela fala que é a inúmera, né? Porque eu mesma conheço algumas facetas apenas de Cecília, né? A Cecília entra aqui na minha casa pelo Isso ou Aquilo, né? Um livro de poesia infantil, e depois eu conheço o livro de poesia dela que conta a Confidência Mineira, toda poetizada, né? Então, quando a Fernanda fala nas redes dela que há inúmeras Cecília Meirelles, eu acho que a gente consegue ter uma dimensão por aí. E aí queria que você, né, já que você é uma poeta, mas também é uma pessoa que está sempre preservando e difundindo o legado, né, da literatura, né, da Cecília, que você trouxesse para a gente um pouquinho dessa sua interpretação de como a poesia das coisas tristes na obra da Cecília, como você enxerga, o que você pode trazer para a gente nesse sentido, Fernanda? Boa tarde. Boa tarde, Monique, Vanessa, Marília, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, aos que vão nos assistir, não é? Então, a Cecília se autodenominou a inúmera num poema. E não é à toa que uma mulher, com a qualidade de consciência que ela tinha, pode se dizer a inúmera, não é? Porque para sobreviver a tantas tempestades, não é? Uma criança que foi órfã de pai antes de nascer, uma criança que aos 3 anos perdeu a mãe, perdeu os 3 irmãos antes de nascer, ficou apenas com uma avó. Numa pandemia daquelas que aconteceu recentemente, ela também perdeu muitas pessoas, e de repente ela se vê sozinha aos 3 anos com uma avó açoriana, que segundo ela também inglesava, e falava como Camões. Então, você vê que, aos 9 anos, ganhar uma medalha de ouro do Olavo Bilac, com o desempenho dela escolar, é uma heroína, concorda?
As coisas tristes constituem heróis, é aquilo que eu afirmei antes, não é? Os heróis, eles sabem fazer essa transformação do que era insuportável, impensável, e transformar o indizível até em poesia. Porque a poesia é concentração de inteligência. A poesia é uma generosidade que a gente faz por nós e por todos, caso venha a ser publicado, não é? É sempre uma entrega dessa inteligência. Ou é, para próprio deleite, o prazer de conseguir consolidar algum pensamento edificante sobre aquela ocorrência. A poesia, ela tem filosofia, ela é a cereja do bolo da filosofia, não é? Ela é o suprassumo, assim, o mais condensado de todas aquelas coisas imensas que não cabem nas palavras, que não cabem nas imagens, mas que são imensas e são enormes. É o que é a poesia. A poesia é esse instante que a gente está aqui agora conversando, que a gente sabe que tem múltiplas ideias acontecendo nesse instante em que a gente se olha, se vê e se fala, e a poesia está na pintura, está nas roupas, está no dia a dia, a poesia está espalhada por todo lado, mas ela é inteligência contínua, ela é o exercício da inteligência contínua. E quando ela é capturada, como fizeram Mariana, Marília, Vanessa, como a gente sabe que está lá publicado, ela é o gesto da generosidade heróica de compartilhar aquilo que você compreendeu e que você sentiu que tem uma importância. Porque conversar sobre poesia exige que a gente saiba e tenha consciência dessa importância que existe na poesia, né? Essa inteligência condensada. Por exemplo, eu queria dar um exemplo para as pessoas que às vezes pensam que poesia é assim, uma coisa assim. A minha mãe tem uma história engraçada que ela estava numa aula e um professor, ela estudava nessa época aos 40 anos, ela entrou para a Faculdade de Direito, a Nacional de Direito. Aí tinha uma aula onde eu assisti, onde o professor pergunta à aluna do lado, que era uma ótima aluna também, pergunta: "Ô, dona Lília, o que é um gato?" E a dona Lília fala: um gato é um bicho que tem bigodes, tem pelo, tem rabo, tem 4 patas. Um gato pode ser marrom, vermelho, preto, pode ser amarelado. Pois não. Dona Matilde, a minha mãe. Dona Maria Matilde quer um gato. E a minha mãe se vira para o professor e diz: um gato, professor, um gato? Minha mãe era uma poeta. Um gato é um bicho que faz miau. Entende a importância da poesia? Essa condensação, essa capacidade de ser sucinto e transmitir imediatamente para o outro a urgência de algo que a gente sente que é preciso ser consolidado, faz o poema. Porque o poema não é a poesia, né? O poema é a estrutura que a gente coloca a poesia, mas pode ser também o texto em prosa, pode ser uma pintura, pode ser tudo. A poesia tem que estar ali. Se a gente está enxergando uma inteligência, a poesia está ali, não é? E aí minha mãe responde assim, viva, na minha frente, naquela aula com, sei lá, milhões de alunos num anfiteatro, ela responde: um gato, professor, é um bicho que faz miau. Então, a importância do poeta, a importância da poesia é algo absoluto. Assim, as pessoas que não leem poesia, elas renunciam uma qualidade, uma quantidade de inteligência que qualquer ser humano não deveria desprezar nem uma gota, no meu entendimento, entendeu? Que gosto e que só leio poesia, que faço questão de que ela seja compreendida por todos, porque eu já estou velhinha e acho que as pessoas que ainda não tiveram essa capacidade de entender que é muito importante ler poesia, desde que nós nascemos, é importante ouvir e ler, porque é o modo que a gente encontra de compreender o mundo já pelos olhos heróicos dos outros, não é? Por exemplo, quando a Bonomini falou da Cecília do Isto ou Aquilo, quando a minha avó me entregou o primeiro ou isto ou aquilo que ela entregou a uma criança, ela entregou a mim, porque chegou na casa dela, quando ela me entregou, ela disse: escrevi 2 poemas para você, e leu para mim os poemas, além de ler todo o livro, ou isto ou aquilo e a bailarina. Mas o Carlos Drummond de Andrade, que também é mineiro, disse: não, esse livro não é para criança, ele escreveu isso, esse livro é para qualquer idade, não é? Ali você tem a filosofia,
o equilíbrio dos sentimentos que as crianças têm, junto com as crianças que nós somos quando somos adultos. Ali está condensado uma inteligência para a vida toda, me acompanhou a vida toda. E quanto à obra máxima da literatura brasileira, que é o Romanceiro da Inconfidência, a Cecília ali, ela faz ela consolida essa noção que a gente está trazendo para a poesia das coisas tristes. Porque, por exemplo, se você precisa falar do poder, e o poder precisa matar alguém enforcado, esquartejado, colocar cada pedaço numa cidade, num lugar e tudo mais, isso não é só triste, isso é horripilante, não é? Imaginar que o poder tem essa capacidade, ou teve essa capacidade. Então, o que a Cecília traz ali naquele livro é o que depois ela fala de forma bem sucinta, né? Ai, palavras, que estranha potência vossa, sois de vento, ides no vento, sois um homem que se enforca, ou seja, já está falando da sentença do Tiradentes, alguém escreveu aquela sentença, alguém teve coragem de escrever aquilo, não é? Então, é um livro para a gente pensar muito no que é o poder, e se a gente quer o poder, podendo ou não. Né? Isso é altíssima literatura para quem gosta de inteligência, quem gosta de pensar, porque só quem pensa é capaz de mudar de pensamento, não é? Para quem gosta de pensar aquelas ideias que a gente, às vezes, está no dia a dia se debatendo e não sabe como é que funciona, e a gente diz, não, tem alguém que escreveu isso, tem alguém que vai me ensinar como entender isso, não é? Tiradentes é herói, Minas tem como exemplo essa atrocidade, é Portugal. Quem é o responsável por esse absurdo? Quando se será repetido? Está sendo repetido esse absurdo? Está sendo repetido esse absurdo no mundo a todo momento. Tem uma mulher morta, não é? Dentro de casa, não é? Com filhos. A gente sabe dessas coisas tristes. A gente sabe que muitas mulheres escrevem a poesia por esses problemas, essas notícias horríveis, esses sentimentos que ainda não foram parar em lugar nenhum, que não tiveram suporte, que não tiveram um braço para dizer, vem aqui, a gente está aqui, não é? Precisa ser ouvida, precisa ser dito, precisa ser escrito, precisa ser falado. Então, é muito importante saber que atrás de um poeta tem sempre um herói, não é? Um herói que conseguiu, de alguma forma, transformar aquele gato de tantas patas num miau, que a poesia tem essa leveza e essa velocidade de entregar essa importância ao próximo. Então, você, Bonomini, como editora, sabe como é importante publicar livros, vocês, poetas, sabem como é importante escrever e ter o livro publicado para ter essa conversa, não é? As memórias terapêuticas poetizadas da Mariana sabem muito bem sobre isso. O tempo da Vanessa também, essa coisa do tempo das perdas, não é? Marília também conhece isso, está aí no hospital, não é? Então, era isso que eu queria dizer. E lembrar vocês que as coisas tristes constituem pessoas heróicas, mas o contrário do herói é o vilão. Queria terminar aqui a minha conversa nesse instante. Nossa, Fernanda, quanta coisa você já deu para a gente pensar, né? Quantas reflexões, né? Quanta coisa que permeia a poesia e o fazer poética, né? Quanto que está além da rima, né? E às vezes a gente ouve mesmo as pessoas dizerem que têm dificuldade com poesia. Ah, eu acho poesia difícil, porque se pega numa coisa tão minúscula, né? E quando a poesia, na verdade, ela traz um mundo dentro dela, né? Cada texto pode carregar tanta coisa. E vou aproveitar esse gancho que você fez, citando o livro da Mariana, quero falar com ela, porque a Mariana, ela é uma poeta que você fala a Fernanda fala dessa poesia que sempre tem um herói, né? Por trás de todo poeta tem um herói. E a Mariana, ela foi escrevendo para descobrir quem é que estava por trás da própria poesia, né? E o livro dela, o Memórias Terapêuticas Poetizadas, ele fala sobre isso, né, Mariana? Sobre
investigar quem é que estava atrás, né, dessa sua poesia. Eu queria que você contasse para a gente o que que você descobriu nessas suas investigações, né, e como foi trabalhar certos aspectos de dentro, né, porque a gente olha para o espelho e a gente só vê o reflexo, né? Mas quando a gente olha para dentro, a gente tem que enfrentar coisas que não aparecem no espelho, né? Coisas que a gente tem medo, né? Traumas, né? Coisas feias e, inevitavelmente, coisas tristes também. E eu queria saber como é que olhar para tudo isso, para se encontrar e se descobrir e se elaborar, alcança o tema do seu livro e as poesias, suas poesias. Conta para gente, Mariana, seja bem-vinda. Obrigada, Monique. Obrigada a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada, Fernanda, pela fala. Vou tentar falar depois de você. Então, o que acontece? Esse livro é uma troca e eu acho que é uma conversa muito grande entre a Mariana, criança, e a minha psicanalista, Simone, que foi quem foi me cutucando, e viu que ali existia uma poetisa que queria sair. E eu conto para ela, eu até falo para ela, foi você que me deu a chave para que eu saísse. E aí, quando eu comecei meu processo de análise, a escrita já existia na minha vida, em parcos momentos. Nunca foi algo que eu me debrucei, mas quando eu comecei a minha análise, toda vez que eu encontrava um grande conflito, depois daquilo eu só conseguia resolver aquele incômodo, aquele desconforto, com uma poesia. E aí, nas minhas 2 primeiras sessões, eu fiquei muito desnorteada. Aí eu falei assim, e tinha uma chave que eu tinha perdido há muito tempo. E aí, nesse desnortear, eu encontrei a chave. E aquele encontro com essa chave me deu uma força tão grande, tanto que a primeira poesia e o que está na contracapa é o poema Decisão, que fala sobre esse encontro com essa chave. E aí fui passando para outra etapa, e cada etapa que eu ia passando da análise ia brotando uma poesia, e eu discutia aquilo com a minha analista, eu falava, poxa, na última sessão a gente falou sobre aquilo, aí eu fiz uma poesia, aí eu não sei o que, a gente trazia para discutir, e aí ela começou a olhar para esse lado, Mariana, você tem certeza que você não tem uma poetisa que está querendo sair, não? Não é essa mulher que está querendo sair daí, não? E foi nesse sentido. E eu sempre fui uma pessoa que, na minha trajetória, eu olhei mais para o cuidado do que para mim mesmo, para os meus gostos e tudo mais. Então, assim, esse livro literalmente narra a minha trajetória de me reconhecer, desde daquela criança, e agora, escutando a história da Cecília, ainda me vejo muito aí, né? Porque foi uma ida... Eu tive que ir muito, muito longe na minha história. Mês que vem eu faço 40 anos. E, assim, eu tive que voltar muito, 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 muito. E foi uma coisa, tipo assim, muito investigativa, porque eu poderia simplesmente ter deixado e falar, não, deixa isso para lá. E não. E aí o que mais me deixava confusa, aí eu ligava para minha mãe, ligava para minhas tias, ligava, mas e coisa tal? E aquilo? E aquilo outro? Aí chorava. Desmedidamente, tudo que eu não chorei no resto da vida, aí botava para fora. Aí vinha outra poesia. Eu falava, gente, peraí. Chegou no final de um ano do meu processo de análise, eu já estava com muita coisa escrita. E eu falei, gente, aí eu falei com a Simone, eu falei, Simone, eu já tenho poesia pra caramba, eu vou juntar isso num livro e você escreva o prefácio. Porque essa história, sem ela, não tem como. Foi ela que cutucou, foi ela que descobriu que havia poetisa em mim, que ela estava adormecida. Então eu falei, escreve o prefácio que eu vou juntar isso tudo, vou mandar. Nem tinha editora ainda, e eu nem sabia se as poesias estavam boas. Mas toda vez que eu li, elas me confortavam de alguma forma. Então, tipo assim, gente, se conforta a mim, e toda vez que eu sério mesmo, eu pego o livro, eu leio, eu falo, ai, graças a Deus. De alguma forma, essa pedra saiu. Nesse sentido, eu consegui lidar com o desagradável, porque parece que ao mesmo tempo, a todo tempo, e ainda agora que eu sou mãe, eu percebo isso. A gente tem um estímulo de querer que a criança sempre mostre sua felicidade. E na hora dela lidar com um sentimento desagradável, aquilo se descontrola, ela descompensa, porque não é. Minha filha fala mesmo, eu não quero sentir. Eu tô com aquele. Agora com divertidamente, né? Eu tô com aquele sentimento azul na cabeça, eu não quero sentir ele. Né?
E eu falo, filha, tem que sentir para você saber o que está. E aí vem esse diálogo. Mas eu tive que entender esse diálogo enquanto eu literalmente estava passando as coisas e mais dois. Então, assim, foi um processo bem difícil, mas a melhor coisa que foi me redescobrir poetisa, descobrir o meu lugar no mundo, porque eu era muito a Mariana da fulana, a Mariana filha da Inês, a Mariana irmã da Marília. O que era a Mariana para ela? E quando eu encontrei esse adjetivo, quando eu me nomeei, né, como poetisa, e isso dentro da psicanálise, você aceitar essa nomeação, você está pegando aquilo, aí eu falei, opa, achei aqui uma roupinha confortável, que eu gostei de usar nessa vida. Foi nesse sentido. Então, e aí, quando a Monique me trouxe essa questão de participar dessa mesa Poesias Tristes, eu fui ler o livro, porque eu fico na cabeça com as poesias alegres. Eu falei, gente, realmente eu passei por isso tudo mesmo? Olha, eu já tinha até esquecido que eu tinha sofrido. Assim, é engraçado. E aí, na outra semana, faleceu um amigo nosso, super querido. E a primeira coisa, e eu com aquele sentimento todo, e veio mais uma poesia sobre aquela passagem daquela pessoa. Eu falei, gente, realmente, coisa triste é um negócio que eu sei lidar poeticamente. Pois. Na escrita. E tudo, e aí as coisas difíceis que eu vou passando também pela análise, eu falo com a Simone, eu tenho que gastar isso no lápis. É a única forma de tirar de mim, da minha cabeça. Que, infelizmente, eu penso muito, mas aí eu tenho que gastar isso. Eu acho que a gente traz, nessa poesia das coisas tristes, essa forma, talvez, as pessoas lidarem e se duvidar, agora, com o livro chegando nas outras pessoas, é abrir uma porta íntima com o meu leitor de que aqui a gente pode falar que está doendo. Nessa poesia, nesse momento de leitura, eu te permito falar que está doendo. Porque, por mais que a gente esteja em 2024, principalmente para nós mulheres, a gente não pode falar que dói. Parece que a gente não pode falar que dói. Parece que não pode falar que incomoda. Parece que não pode falar que eu não gostei de não poder brincar. E aí a poesia me traz esse lugar de agora você pode brincar também. Por isso que tem muito poema de filhos e etc., de brincadeira. Mas eu acho que hoje em dia o que eu tenho trocado bastante com as pessoas que estão lendo é talvez essa capacidade de abrir esse lugar aqui, de que dentro dessa poesia que fala sobre ferida, eu posso dizer que eu estou ferida. Então, eu vou compartilhar o poema e, quem sabe, alguém da minha proximidade venha me perguntar por que eu gostei, e aí eu posso falar da minha dor também. Claro. Eu acho que tem esse lugar, eu acho que todos os poetas e os primeiros que me chegaram, assim, que tocaram meu coração, e por isso que eu acho que eu cresci dentro desse meio de gostar de poesia e filosofia, porque eles me permitiam sofrer, diziam que eu podia sofrer, que isso também está acontecendo, não é só a felicidade do outro, mas talvez entender essas compensações, esse outro lado vilão, esse outro lado escuro. Depois que o livro está aqui em casa, eu pego muito que eu tenho do Fernando Pessoa e vou lendo, que eu acho que minha poesia conversa um pouco com o do Pessoa, e tem uns poemas que eu até mostrei para minha mãe. Olha como é que Fernando Pessoa estava bolado, nervoso, igual a gente fala aqui no Rio, né? Estava boladão, nervoso. E é bom que a pessoa nervoso, porque ele me deixa ficar nervosa também. Então eu também posso ficar nervosa. Eu posso ficar com, sabe? Ele te dá essa permissão que às vezes socialmente a gente tem que ficar literalmente maquiando, jogando para fora do tapete, ou saindo, ou fechando a porta. E aí quando você fecha a porta, e dentro, e essa casa. E esse livro eu acho que foi arrumando a minha casa interior, foi nessa arrumação, nessa organização e nesse encontro que todo mundo vai ter que passar, como eu disse até para a Monique, quando eu respondi, de alguma forma a gente vai ter que passar por isso. E talvez a poesia traga esse lugar de, talvez você passar um pouco brincando, né? Com as palavras, ou com os sentimentos, ou com as suas obrigações e tudo mais. Espero que eu não tenha me alongado aí na conversa. Que maravilha, Mariana. É muito bom saber disso. Eu gosto muito disso que você fala, porque a gente conversou um pouco antes, né? A gente fez um clubinho lá da Luluzinha um pouco antes dessa mesa, e a gente falou sobre esse problema, né? De só ter espaço para ser feliz, de só ter espaço para ser alegre, e a gente acaba se distanciando
né, deixando de criar, de certa forma, anticorpo para essas coisas ruins que a gente também sente, também fazem parte da vida, né? Tristeza, angústia, dor, medo, essas coisas que estão no nosso dia a dia, mas que parece que a gente não é mais autorizado a sentir, né? Porque a gente tem que estar sempre feliz, porque a gente tem que estar sempre produzindo, porque a gente tem que estar sempre, né, no máximo, né, vivendo o nosso melhor momento. E tem dias que a gente não está vivendo o nosso melhor momento. E aí essa poesia como autorização, né, Mariana fala da poesia como autorização, é muito interessante. E, e isso é tão legal que isso se conecta muito com o que eu queria perguntar para a Marília. A Marília Morena é professora, ela está aqui hoje falando com a gente diretamente do hospital, porque a Marília ela tem uma doença crônica, ela faz um tratamento, e na pandemia ela precisou se afastar, né? E ela se reconecta com a escrita na pandemia, porque afastada dos seus alunos, né? Vivendo todo aquele drama que foi para a gente viver a pandemia, ela precisa se reconectar com esse sentimento, né? Com esse sentimento de e agora, né? Que é um sentimento que permeia muito a vida dela, porque ela vive esse enfrentamento. Então, Marília, te convido a trazer para a gente um pouco da sua perspectiva, de como você usa a escrita para enfrentar essa situação que para você é cotidiana e que muitas vezes a gente tenta não falar de doença, a gente tenta fingir que não está ruim, né? E você, isso é do seu cotidiano, né? E assim, eu sou à sua disposição de estar falando com a gente, de vir, né, do hospital mesmo, e disso estar incorporado na sua vida, de você trazer isso com naturalidade para a gente. Fala um pouco para a gente, Marília, seja bem-vinda. Oi, gente, muito obrigada. Esse momento está sendo muito, muito importante, né? Não só para a nutrição, para além das medicações e da nutrição necessária de uma recuperação, mas porque a poesia em si, ela é essa própria nutrição de alma, né? Eu acredito que a poesia, ela é o próprio sentir da gente, né? Seja ele mais racionalizado ou não, eu acredito na poesia como essa expressão dessa emoção, que é nossa, que é humana. E é um trabalho que eu tenho tentado fazer na escola desde que eu entrei, né? Eu sou professora pública, sou professora de artes aqui da Rede Municipal da cidade de São Paulo e sou arte terapeuta também. Então, eu fui nesse caminhar da arte terapia, não só para me trabalhar, mas para aprender a trabalhar arte com as crianças e adolescentes, né? Pensando nessa arte como uma expressão muito mais nossa, do nosso individual, não individualista, mas do nosso particular, né? Do que nos torna únicos e tudo mais, nesse caminho. E no meio do caminho tinha essa doença, né? Eu sou portadora de hidradenite supurativa, é uma doença de caráter autoimune, autoinflamatória, e ela é de pele. E ela é uma doença que ela é muito difícil de diagnosticar, uma doença rara, e uma doença que ela se esconde, você não vê, né? Você está olhando para mim e você não tem ideia, porque ela não é aparente, né? E ela vai gerando uma série de inflamações que vão caminhando pela pele da gente, dando bastante dor e às vezes incapacitando, né? Então, a história desse meu texto, Carta ao Tempo, ele é um retorno à vida profissional e vida social após cerca de 8 meses de isolamento de no tratamento da hidradenite, né? Por conta de um momento inflamatório muito grave, eu tive que me ausentar do trabalho e tive que ficar em casa de cama mesmo, porque não tinha condições físicas e a dor não passava, é uma dor muito difícil de lidar. E quando eu voltei muito feliz e com a corda toda, e falei, agora eu estou de volta, vou viver a minha vida, vou trabalhar isso que eu estou sonhando há meses, voltar a trabalhar, mexer o meu corpo, dançar, né? A arte, para mim, ela está muito no físico, o que eu acho muito curioso, que eu seja tão à flor da pele e tenho uma doença de pele, eu trato isso constantemente em terapia, eu falo assim, só podia ser, né? Só podia ser de pele, não podia ser outra, né? Justamente por ser a flor da pele, né? Por ser da arte, assim, e de repente estoura uma pandemia. E eu, já sendo considerada paciente de risco, fui cuidada de forma muito generosa pela gestão da escola que eu estava,
Ela foi na minha sala e disse assim: Olha, Marília, você pode se retirar um minutinho? Eu falo isso no texto, né? A Cristina vai continuar a sua aula, que era minha substituta na escola. E dali ela falou assim: vai para sua casa e só volta quando tiver liberado. A gente ainda não tinha sido decretado lockdown nem nada, né? Mas ela já tirou quem era de risco da escola por conta própria, assumiu esse cuidado e nos mandou para casa. E aí eu me vi fazendo: e agora? Como é que a gente volta? Eu não entendia mais o que era sentir, porque era um medo tão grande. A minha casa vivia com medo, porque eu tinha acabado de me recuperar de um baita de um piripaque, que quase fui, né, de um quadro de sepse, de quadro convulsivo, e de repente todo mundo com medo, ninguém, eu vivia intocada, né? O namorado não vinha me visitar, os amigos não passavam no portão, a minha mãe com medo, todo mundo com medo, e eu só queria abraçar. Eu só queria poder abraçar e sentir, né? E esse sentir não era só o sentir do corpo, como todos nós que passamos por isso sentimos essa ausência, mas era um sentir que me alimentava a própria criação. Então, no começo eu pensava, bom, vou aproveitar e vou escrever meu livro, vou aproveitar e vou ler aqueles livros todos parados, vou dançar, vou desenhar, vou pintar. Não acontecia, né? A arte, ela ficou congelada e ela ficou também, né, isolada dentro. Claro que não é o caso de todo mundo, ainda bem que não, mas no meu caso ela ficou isolada também. Ela demorou, ela precisava do encontro, do cheiro, do toque, do abraço, do carinho para acontecer. E isso é muito e era muito curioso porque eu vivia tendo essas reflexões com relação a essa doença que eu tenho, né? Que você, com muita dor, afasta, com muita dor você não levanta o braço, você também não abraça, você também dificulta a sua vida afetiva, né? E assim, como que é? Então eu ficava conversando, né? E tinha momentos que assim, hoje eu vou conseguir. E aí vinha relatos imensos, imensos sobre o que era esse aprisionamento de uma sobrevivência enfrentando, falando, não, tudo bem, eu consegui aqueles 8 meses, eu vou conseguir esses aqui também. E não vinha vacina, e não vinha nada, né? Até que finalmente eu pude voltar. E na volta, me avisem do tempo, por favor, tá? Me deparei com uma escola muito. A escola é um lugar do brincar, né? Eu trabalho com crianças do Fundamental 1, de 6 a 11 anos, e da criação. E a gente se voltou e encontrou um lugar sem criação também. Acho que não fui só eu que fiquei isolada na minha arte, as crianças também. E o toque não, né? O afetivo da criança, esse lugar que nos instiga, que nos provoca, ele continua existindo. Mas retomando até o que a Mariana estava falando, a gente encontrou um lugar de negativas de alegrias, negativas de sentimentos e negativas de dor também. A gente teve um contato do não poder estar muito feliz por estar vivendo esse trauma tão grande, mas também não posso contar essa dor tão grande que estou vivendo. Então, onde é que a gente vai contar? E a poesia foi um desses caminhos. Então, eu comecei a desenvolver pequenas oficinas de escrita dentro da sala de aula, né, até para ajudar na recuperação dessas crianças que ficaram muito afastadas do processo de alfabetização. Tivemos alunos que saíram do 3º ano e, ao retornar, estavam no 6º ano e ainda não estavam alfabetizados. Então, as oficinas de escrita, elas entraram nesse lugar, e junto com a poesia, para tentar tratar um pouco desse ser que estava adoecido, que estava com dificuldade de se reencontrar, de se reabraçar, de se sentir novamente, né? E foi um processo muito interessante, muito difícil, de muito conflito dentro da escola, muito conflito na sala de aula, então a raiva saía. Então esse é o caminho, então vamos trabalhar esse lugar. E começou pela raiva, e aos poucos foi voltando a ter um carinho. O carinho por si, um carinho pela arte, um carinho por sonhar, por viver, por ansiar coisas maiores, né? E nesse trabalho todo eu fui me tratando, fui melhorando e fui entrando nos procedimentos cirúrgicos, que é o que passei essa semana, para cada vez mais voltar também a eu me entregar novamente e falar melhor sobre isso, né? Hoje em dia eu tenho tentado falar mais abertamente sobre essa doença, até para conscientizar, por ser uma doença rara, e tentar transformar isso também em poesia. Por que não? É Claro. um caminho difícil,
muito difícil, porque dói, não só fisicamente, é difícil falar das doenças que temos, das Claro. doenças escondidas, então, né, eu acho que é mais difícil ainda, mas é um caminho. Então, o me religar comigo mesmo e com a arte, com a minha produção, ela veio justamente desse caminho arte terapêutico de vou conversar comigo. Então, vamos conversar eu comigo, vamos conversar vocês, estudantes, vocês com vocês mesmos, e começar a trabalhar esse caminho para a gente começar a desenvolver um pouco mais de poesia no viver. Porque a pandemia, ela veio como uma facada, né? Ela queimou muita gente. É uma ferida muito difícil. E ela foi roubando essa poesia do viver mesmo. A gente ainda vê bastante disso, muito trauma ainda, muita dificuldade, mas através das oficinas de escrita, algum caminho eu vi acontecer na escola, né? E para mim também, né? Como pessoa, como escritora, que eternamente, eu até comentei isso para a Monique, eu ainda estou eternamente escrevendo meu primeiro livro, mas está nesse caminho, né? Mas o caminho é esse. E onde encontrar essa poesia, né? Onde estará? Está aí, estamos vivendo ela. Deixar a poesia também fazer parte do cotidiano, né? É. Muito, muito interessante, muito legal. E eu quero ver esse livro aí, hein? Vai sair. Ah, vai sair uma hora. E agora eu quero conversar com a Vanessa para a gente fechar esse primeiro ciclo. O texto da Vanessa. A Vanessa, além de poeta, é atriz também, né? Também é palhaça. E ela conta que esse livro dela, são 24 poemas, como 24 são as horas do dia, e ela tenta abordar essa passagem do tempo e as perdas. E eu queria que a Vanessa contasse um pouquinho para a gente nesse sentido, como é, né? Como é que é abordar esse sentimento de perda na sua poesia? Vanessa, seja bem-vinda. Então, boa tarde. Abordar a perda, né? É bem difícil, né? Abordar a perda, porque a gente sente quando a gente perde, a gente sente um vazio, né? Um vazio profundo nessa dor. Então, quando a gente fica meio no luto, a gente precisa expor toda a nossa dor em poesia. É assim que eu consigo entender essa perda, né? Da perda da cachorrinha, Lupitinha, da perda de amigos, a morte muito próxima da gente, né? Morte de parentes que morreram, também na pandemia também. Meu tio morreu também no Covid. Animais que morreram recente. E esse luto muito recente, que a gente não tem tempo para viver o luto, né? A gente tem que correr com a nossa vida, trabalho, escrita, as coisas acontecendo, mas o luto não dá a ver o luto. Então, a poesia é o momento que eu encontro para aliviar essa dor, essa angústia, o sofrimento, a tristeza. Como também eu puxo bem o texto da Marina, né? Que ela falou que a gente não tem tempo para viver essa dor, né? A gente também muito se mascara, né? Máscaras sociais, para não falar que a gente está sentindo dor, tristeza. A gente não pode mostrar a nossa fragilidade. Eu acho que o momento da poesia é o momento que a gente tem permissão mesmo para mostrar, para expor a nossa tristeza, mostrar o que a gente está sentindo. E também compartilhar com outras pessoas também a nossa poesia também. Eu acho importante a gente ler a poesia das outras pessoas, dos outros poetas, e também escrever, né? Na escrita é uma forma de um grito que está adormecido, ser jorrado, né? Jorrar esse grito em forma de arte, de escrita, é importante. E esse livro que eu escrevi, né? Foi vários momentos da minha vida, foi o momento vários sentimentos que eu tive, que eu fui reunindo esses sentimentos e recolhendo para escrever esse livro. Demorou muito tempo, demorou 9 anos escrevendo o livro. Eu escrevi poesia em vários tempos separados, até fazer o livro. Então, tem vários sentimentos, tem saudade do Rio, né? Memória de liberdade, vontade de ficar livre, né? Vários momentos de saudade, de perda mesmo. E essa perda, né? Que a gente não sabe como lidar com a perda, né? É difícil saber lidar com essa perda, mas precisa saber lidar com a perda. Faz parte da morte, né? A morte faz parte da nossa vida. É isso. Perfeito, Vanessa. Você mostra para gente que às vezes a gente vê o livro pronto, né, e a gente não tem dimensão, né, do quanto da nossa vida está ali naquele texto, né? Em 9 anos escrevendo um livro é uma parte significativa da sua vida, né? É um período em que você foi processando para colocar tudo isso naquele texto. Então, parabéns, é muito legal saber
desse seu percurso. Eu queria ler aqui um comentário que o Anderson deixou no chat. Ele colocou que, boa tarde, a poesia é uma forma de expressar sentimentos através da arte de escrever poemas, e a busca para entender através da filosofia, a história se faz presente desde as épocas passadas, essencial para compreender o que se passa através de pensamentos relatados em diversos textos, e a Helena bateu palmas aqui também. Eu queria abrir, a Mariana levantou a mão, e esse momento é um momento que eu vou abrir para quem quiser participar, quem quiser falar, fiquem à vontade. Mariana, pode falar. Vamos só completar que eu acho que as nossas falas se reúnem em algum ponto, e eu acho que também tem algo específico dentro da fala da Marília que toca aqui, é porque a gente parece que depois que terminou o processo de isolamento, a gente se descobriu isolado. E eu acho que esse é um ponto onde a minha poesia mais se desenvolveu, que foi quando eu me descobri isolada, tipo assim, dentro da maternidade, dentro do cuidado, dentro desse espaço de cuidado que é isolado mesmo, dentro da maternidade atípica e, por exemplo, da Marília, muitas vezes dentro do leito. E aí a gente olha à nossa volta, quantas pessoas também não estão vivendo outros isolamentos, talvez emocionais, psíquicos ou de vida mesmo, vivenciais, porque podem ir a poucos lugares, né? E agora que a gente tem esse mundo aberto na nossa tela, parece que a gente é muito livre, mas na verdade a gente é um pouco mais limitado, e a poesia traz esse lugar onde a gente se liberta, né? Eu abro um livro, eu posso ir para qualquer canto. Na poesia eu posso escrever que eu estou em qualquer lugar. E isso se torna realmente real a partir de quando a gente escreve e que a gente sana aquela dor e que a gente lida melhor com esse isolamento, né? Se duvidar, como a Fernanda comentou, até esse isolamento de inteligência, de não ter uma outra pessoa para jogar a bolinha da poesia junto contigo naquele mesmo momento e filosofar junto, né? Eu acho que eu consegui encontrar esse lugar aí sereno dentro da nossa conversa. Obrigada, gente. Selma, você quer falar? Fica à vontade, seja bem-vinda. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, assim, sabe? Porque eu praticamente nasci na poesia, né? Porque eu escrevo desde criança, e a poesia, para mim, ela sempre teve um lugar de expressão, né? A poesia, para mim, ela está muito nas coisas tristes, mas ela não está só nas coisas tristes. Não. Eu sempre usei muita poesia para me expressar, e assim como o processo de vocês, assim, que vocês trouxeram com relação ao luto, às perdas, foi muito importante para mim, no momento em que eu passei por um processo de luto, escrever sobre isso. Para mim, escrever é corporificar. Então, eu acho que a gente faz isso porque a gente precisa realmente tirar de dentro, levar para fora, e nasce coisa muito bonita da dor, né? A gente, às vezes, quando a gente está passando por isso, parece que não, mas depois que a gente faz um resgate desse processo, a gente vê que a gente leva isso para o outro de uma forma que, como livro, como mensagem, de uma forma que também acalenta um pouco, assim, sabe? Essa dor do outro. E eu estou muito feliz de estar conhecendo a neta de Cecília Meirelles. Meu Deus do céu, que emoção! Então vou te falar uma coisa, Selma. A Cecília publicou o primeiro poema dela na revista Tico Tico aos 12 anos de idade. Olha, E é Purpurina, é um poema bárbaro, que quando você lê esse poema e você conhece a obra da Cecília, você vê que esse poema atravessou a vida todinha da Cecília. É quase como se você conseguisse uma história única. Imagina você, uma criança escreve um poema dessa situação trágica que eu falei, né, de como ela nasceu e tudo mais, e aí você depois olha a obra toda, ela já faleceu, e você vê que aquele poema é o resumo da obra toda, que aos 12 anos ela teve aquele insight, percepção. Então, é muito relevante que uma criança, como disse Mariana, que
o sentimento azul, não é, da filha e tal, que uma criança consiga se expressar, porque ali dentro já tem uma semente de qualquer coisa que sabe que vai ser aquela coisa, seja uma palmeira de 30 metros, seja apenas uma venquinha, sabe? Uma venquinha, uma venca, seja isso. Tem um poema da Cecília que eu acho que veste a todos nós nesse momento, que é Motivo. E ela escreve: eu canto porque o instante existe, a minha vida está completa, não sou alegre, nem sou triste, sou poeta, irmã das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento, se desmorono, se edifico, se permaneço, me desfaço, não sei se fico ou passo, eu sei que canto e a canção é tudo, tem sangue eterno e asa ritmada, e um dia eu sei que estarei mudo, mais nada. Ela é a nossa irmã para esses momentos onde não somos alegres nem tristes, mas sabemos que cantamos, não é? E que um instante existe, não é? Bem sabe, esse instante, todos nós sabemos dele, não é? A importância desse instante. Selma. Eu queria só registrar uma coisa, assim, que eu sempre adorei Cecília Meirelles, e tem um poema dela que me acompanha desde a infância. Eu até busquei aqui na internet agora, que deu origem a um poema que eu fiz no meu livro atual. Só que olha que engraçado. Pus meu sonho no navio. Canção. Eu acho muito triste. Muito triste. Mas depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar, minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. Olha lá a superação, o heróico, não é? O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio, debaixo d'água vai morrendo o meu sonho dentro de um navio. Chorarei o quanto for preciso para fazer com que o mar cresça, que meu navio chegue ao fundo e meu sonho desapareça. Depois tudo estará perfeito, águas lisas, ondas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as nossas mãos todas quebradas, né? Porque ela terminei as minhas 2 mãos quebradas, mas a gente sabe que fica com as mãos quebradas depois que escreve, não é, Mariana? A gente se livra, mas é tudo pedra, é corpóreo, como disse Marília, como disse você mesmo, Selma, Vanessa, não é? Pode falar, Marília. Eu acho que a gente se quebra e se conserta, né? Se cola e se remenda e se junta de novo a cada palavra, a cada linha. E eu acho que essa que é a beleza da poesia, né? É se alinhavar e descosturar e desmontar e construir de novo, que ela faz com esses encontros, né? Que seja um encontro sozinho, né? Nosso, eu e a palavra, eu e a minha, eu e a outra palavra, ou essa troca que estamos tendo agora, né? Que é a poesia que vai para o corpo, que vai nos alimentando, que vai nos nutrindo. A gente podia ouvir a poesia da Selma, porque acho que ela fez um poema a partir da Cecília, e já que a Cecília está sendo homenageada, seria bárbaro. E aí eu queria dizer que eu um poema, olha que legal. Existe beleza na dor, porque para mim esse poema é um poema muito triste. E desde pequeno, desde que eu leio, eu falo, ai meu Deus, com as minhas 2 mãos quebradas, me dá aquela sensação. E aí esse poema me inspirou a fazer um poema que, para mim, ele fala de muita esperança. Sim. Eu vou ver se eu lembro ele aqui. O barco dos meus sonhos navega em mar aberto. Não se contém por nenhuma coisa pequena desse mundo. Não se rende... Peraí, gente, eu vou ter que pegar o livro, peraí. Tá no Travessia? Ai, olha só, eu conheço. Ah, tá no novo, tá no... A Selma é autora de 2 livros de poesia, um deles chama Travessia e o outro se chama O Rio que Deságua em Mim, esse é o mais recente, então... e é muito bonito. É que eu fico nervosa, eu não consigo, gente, estou nervosa. Mas eu vou ler, então, é melhor, senão eu vou pegar muito tempo. Mas eu acho tão representativo a gente está aqui, todo mundo, estamos todas juntas, e de repente tem uma pessoa que diz, olha, fiz um poema, respondendo um poema da Cecília Meirelles, quer dizer... Eu não sabia que você estaria aqui não, viu? Eu sou amiga de Monique, adoro tudo que Monique faz. Quando eu vi a poesia das coisas tristes, falei, eu tenho que estar dentro desse negócio. Então, fez bem. Vou ler, então. Agora vai. O barco dos meus sonhos navega em mar aberto.
Não se contém por nenhuma coisa pequena desse mundo. Não teme o abismo das incertezas absolutas. Não se rende ao medo de não aportar. Pois sabe que não é feito de quimeras, mas da madeira sólida das esperanças fugidias. Poxa, Lindo, poxa. É, lindo, bom, lindo. parabéns, isso mesmo. Meu Deus do céu, muito Mas, bom. como diz a Cecília, a sorte da pedra é transformar-se em areia. Pois é. Quem não soluça pensando em teu rosto, reduzido a poeira. Até as madeiras se transformam em areia. Tudo se transmuta, né? Tudo se transmuta, tudo se transforma. E acho que a poesia da coisa triste é isso, né? Você transmutar, é transformar, é processar, é como a Marília falou, é trazer para fora, como a Sim. Mariana pôs, é dar corpo, é elaborar, é deixar, deixar aquilo passar, né? Sim. Porque é mais fácil você deixar a tristeza passar e leva o que tem que levar e deixa o que tem que deixar, do que você ficar fazendo uma força tremenda e lutando, né, um braço de ferro para ela não vir, né, porque ela é mais forte, em algum momento ela virá, né, então a poesia ela é essa espécie de filtro, essa espécie de rede, que também transforma em poeira, se a gente pensar, né, essa avalanche que às vezes vem e a gente usa a poesia para fazer esse filtro, para reduzir, para absorver esse impacto, né? Então a gente elabora a poesia e transforma ela em outra coisa, né? E transmuta. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Maria Leonilda bateu palminhas, quer Olha, comentar? eu queria, não sei se me ouvem. Sim. Então, Ouvimos sim. Sim. ok? Pronto, que eu estou em Portugal, estou aqui na Serra da Estrela, praticamente. Ah, que lindo. Vivo A em Lisboa. vizinha da Fernanda. A Fernanda está aí em Portugal também, só não sei se vocês estão perto. Porto, estou no Porto, é. Depois, Uma está no Porto. giro. Agora fiquei encantada com a Nanda, porque sabe tudo, assim de cor. Eu escrevo poesia, mas não sei nada, Olha, não decoro as minhas coisas. Pronto. Hoje adquiri um livro também de outro poeta. Eu adoro Cecília Meirelles, e aquele primeiro poema que a Nanda nos mostrou, ou melhor, nos recitou, é de facto o meu poema. Eu gosto muito daquele. Pronto, é o meu. Não é que os outros não sejam também, mas aquele é de facto muito especial. sim. É muito especial. O do barco, eu percebo que a Selma acho que seja triste, mas na verdade há ali uma renovação, A uma inovação. muito grande, Sim. e portanto isso depois dá-me aquela parte que eu gosto, que é a poesia pode ser triste, mas tem que ter ali uma vertente para mim, pelo menos, de consolo, de abraço, de Abraço. Isso. portanto, tem que arranjar uma maneira do herói, olha, de haver ali o herói, ou uma heroína no caso, não é? Portanto, achei muito interessante. Depois achei muito interessante a Marília, com a força que ela tem, como a Mariana, que de facto são pessoas que utilizam, quer dizer, que no fundo é uma terapia, portanto, a poesia é uma terapia. E é uma terapia para todos nós, para mim também é uma terapia. Como escrever um conto também é uma terapia. Sim. São momentos diferentes. Eu, quando estou a escrever poesia, faz de conta que estou a chegar ao paraíso. Quando estou a escrever um conto, eu posso ir até ao inferno, porque eu posso dizer coisas que posso ser um conto de amor, não é? Pode ser um conto infantil, não já é mais, enfim, mais paradisíaco, mas de resto eu acho que a poesia é de facto o momento de chegar ao céu, quer dizer, chegar a um ponto de luz, a um brilho, a uma satisfação. E eu encontrei essa satisfação neste grupo, fiquei muito contente, é a primeira vez que eu estou convosco. Com a Monique eu já tinha falado, quer dizer, por escrito, não foi Monique, que ela, eu tinha muita dificuldade, tive um dia de dificuldade num concurso que foi feito, e coloquei lá um poema e depois não sabia onde é que se colocava, pois ela, coitada, do Brasil para aqui, enfim, a tentar comunicar comigo. Ela é de facto uma pessoa muito boa, uma boa pessoa, vamos dizer assim, e também pessoa boa, portanto, o adjetivo colocado depois é precisamente para caracterizar a pessoa, pelo menos em Portugal, não sei como é que é aí no Brasil,
e de facto eu estou muito contente por ter vindo e por estar convosco. Agradeço muito. Muito bom ouvir você, muito bom ouvir você, Maria Leonilda, muito bom. Eu espero... Fez um resumo bacana e ainda trouxe essa experiência de gostar e de fazer poesia, e de saber da poesia e da crônica. Gosto muito de escrever, eu sou professora de português, ou melhor, fui, porque eu já estou aposentada neste momento. Fui professora de português do secundário, sempre escrevi, mas eu era muito, como é que eu ia dizer, à maneira de professor, quer dizer, muito autocrítica, nunca mais, não produzia nada cá posterior, era tudo para dentro da gaveta. E, entretanto, agora tornei-me um bocadinho, também pertenço a um grupo, e tornei-me um bocadinho mais, olha, liberta. Claro. Claro, um dia chega a hora, não é? Tem que libertar as palavras. Vanessa, você quer falar? Quero falar. Eu. Aqui. Deixa eu permitir a Vanessa falar. Pode falar, Vanessa. Quero agradecer, que eu tenho compromisso agora, eu tenho que sair às 6 horas. Então, eu quero agradecer a Monique, né? Participar dessa mesa muito interessante. Também estou muito emocionada de conhecer a neta da Cecília Meirelles. Muito legal. Eu amo também as poesias da Cecília Meirelles. Muita poesia linda, né? Escrevia muito bem. Cada poesia é muito linda. E eu estou feliz de participar com vocês. Né? Esse momento de encontrar, falar sobre poesias tristes. Importante a gente falar sobre isso, né? Muito. Eu fico feliz de ter participado, né? Com vocês. Obrigada. Obrigada mesmo. Vanessa. Eu sabia que você estava com o horário apertado, por isso que eu falei, deixa a Vanessa falar. Querida, obrigada pela sua participação e colaboração, viu? Tá e bom. fiquei muito feliz de te conhecer e a gente trocar um pouquinho agora ao vivo. Então, tchau para vocês. Monique, Selma, Fernanda, né? Fernanda. Um abraço. Tchau, Vanessa. Marina, né? Me confundo, Maria e Marina. Tchau para vocês. Beijinhos. Obrigada, querida. Beijinhos. Gente, a gente está se encaminhando, né, para o final. A gente tem tempo para mais uma participação. Alguém mais quer falar? A Aldirene. Quero lembrar que a poesia... A Aldirene quer falar, fala, Aldirene. Não, eu estou convidando, porque ela ficou quietinha, não quer falar nada. Céu, não quer falar nada. Boa noite, boa tarde a todas, né? Para mim também é uma honra estar aqui. Eu estava com a câmera desligada, mas eu acompanhei tudo e gostei muito de tudo que vocês falaram. Comecei a ter vários insights aqui, algumas coisas começaram a brotar na minha cabeça, eu acabei escrevendo algumas coisas aqui. Não tenho como mostrar ainda porque são só alguns rabiscos mesmo. E também estou muito feliz por estar aqui com a neta da Cecília Meirelles, sou muito fã dela, né, da Cecília. E, assim, ao contrário do que muitas falaram sobre a questão da poesia triste, por mais que eu também tenha esses sentimentos, eu acabo escrevendo ao contrário. Então, eu achei muito interessante tudo que vocês estão falando. Quando eu escrevo, por mais triste que seja o sentimento, eu consigo escrever, assim, de uma forma mostrando a superação. Eu tenho essa dificuldade de falar mesmo sobre coisas tristes, sabe? Então, conforme vocês foram falando ali, eu fui sentindo, fui entendendo. Achei incrível tudo o que vocês falaram. E também sou apaixonada por esse poema Motivo, da Cecília, e por esse também que fala do navio. Então, conforme vocês foram falando, eu fui ficando quietinha aqui, porque um monte de coisa foi aqui burburando na minha cabeça, e quem sabe se transforma num livro, né? Não é? É questão de tempo. Eu quero lembrar vocês o seguinte, a literatura, ela começa falando dos heróis, os míticos. A literatura grega, que é o início do início do início do início, começa falando dos heróis, porque os heróis são exemplares. Mas depois, os deuses se relacionando com os humanos, eles vão fazendo os semideuses, que são esses heróis humanos que conseguem superar a questão humana, dando um exemplo, como Mariana, como Marília, como a Vanessa, como você, como a Maria Leonilda, ou seja, como a própria Cecília, não é? Que supera coisas terríveis. Por exemplo, meu avô se enforcou dentro de casa, e minha mãe acordou e encontrou o pai enforcado. Então, a Cecília tem que superar isso. Como é que você supera isso? Tendo que pagar as contas, tendo que manter as filhas na escola, internar as filhas para poder trabalhar, ser jornalista. Tudo isso que a gente chama de literatura, no fundo, é um depoimento do coração para as letras
e das letras para o coração dos próximos. E é isso que a poesia, em concisão, como aquela história que eu contei do gato, ela entrega para o próximo, ou seja, livre-se também, ou entenda também isso aqui, como você pode transformar o terrível em algo de superação, algo exemplar, algo que sirva para que o outro entenda que tem ou a luz azul, ou tem a Cecília, ou tem a Selma que pega um poema da Cecília e transforma em outro, ou tem a Bonomi que pega as pessoas que escrevem, faz com que aconteça um livro, não é? Que ela tem uma história também triste, sabe? Uma história triste. E ela foi e transformou a história triste dela numa coisa maravilhosa, como Marília, que está no hospital, não é? Enfim, eu acho que a gente conseguiu reunir aqui algo que vai ser bom para muita gente. Obrigada a todos e a todas. Gente, eu estou muito feliz com o resultado desse nosso bate-papo. Tenho certeza que vai acrescentar muito para muitas pessoas, como a Fernanda falou. Em breve deve entrar no YouTube da mostra. Quero agradecer mais uma vez, Fernanda, pela sua disponibilidade aí de Portugal, conversar com a gente, vir transmitir toda essa sua sensibilidade, né? Porque não é só saber, é ter a sensibilidade de conseguir alcançar, né? Muito obrigada pela sua generosidade estar aqui com a gente. Marília, boa recuperação para você, mais uma vez, tá? Espero que você fique bem e que você consiga elaborar e compartilhar e, de fato, transcender, como a gente conversou aqui. Mariana, a gente segue amiga e irmã em lutas, né? Eu e a Mariana, a gente, né, divide aí a maternidade de crianças atípicas e a irmã em luta. Maria Leonilda, sempre que você precisar e eu puder ajudar, conte comigo, viu? Se a gente pode, a gente é uma pela outra, entre mulheres, assim que eu acredito que deve ser, cada vez mais. Selma, Aldirene, o Anderson, que passou por aqui, já foi, Helena também. Quero agradecer a todo mundo que participou, as pessoas que ainda vão assistir. Quero agradecer também o espaço dentro da Mostra Literária de Conselheiro Lafayette, né, da gente realizar esse evento, essa mesa, debater poesia, fazer poesia circular na rede, é muito importante. Qualquer movimento literário, eu acho que a gente está contribuindo muito para a força da literatura. Desejar um ótimo sábado e que as pessoas continuem acompanhando a programação da Moliette, tanto pelo Instagram, certo? Quanto pessoalmente, para quem puder ir até lá. Gente, muito obrigada, viu, pela participação de todas vocês. Eu que agradeço. Foi uma honra, muito obrigada, muito obrigada. Até a próxima. Foi muita poesia. É verdade, muita poesia, muito poético. Muita obrigada, poesia. gente. Um beijo enorme, gente. Beijo, tchau. Para a vida de vocês todas. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Como é que sai, né? Não lembro mais como é que sai. Ai, meu Deus. Então. Acho que você tem que me tirar, não sei sair. Como é que sai? Se você tiver no celular, é só apertar essa luzinha vermelha com o telefoninho.